Tá começando mais um episódio do Luluzinhas Cast. O podcast onde a gente fala sobre os assuntos do momento, sem enrolação. Eu sou a Luísa Poton. Eu sou a Gabriela Figueiredo. E hoje a gente tá com um episódio super especial e convidadas muito legais que eu tenho certeza que vocês vão amar. E hoje a gente tem como convidada a Luma Meneghelli, que é doutora em Química Ambiental, e a Mariana Campos, que é especialista em Bioquímica. E hoje a conversa é um pouco mais séria, mas muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre biodiversidade. E a gente escuta falar o tempo todo sobre isso, mas não tem dimensão do problema, né? E o quanto isso interfere na nossa vida. Então, Lu, é o que acontece, né, na nossa realidade. Esses problemas, eles são extremamente frequentes e no nosso dia a dia. E, na minha visão, a ação humana, ela vem acelerando muito esse processo, né? Porque a gente vê que a biodiversidade e a saúde, elas estão interligadas, sabe? E a química, ela vem mostrar isso pra gente, ela vem mostrar dados que deixa isso explícito, e são dados chocantes, que eu mesmo vejo e fico, assim, extremamente assustada. Mas eu acho muito interessante a gente vir aqui nesse bate-papo, espalhar informação, da gente conversar nesse momento, porque as pessoas precisam saber a gravidade dos microplásticos, da química em relação à biodiversidade, na nossa saúde, porque a nossa saúde é em jogo, né? A pesquisa, gente, é uma pesquisa recente, muito importante, né, Gabi? Sim. E, Mari, a gente quer saber um pouquinho, a gente escuta muito falar sobre esse termo microplástico, né, que a gente tá falando de poluição, é microplástico pra cá e tal, mas o que esse termo significa de verdade? Porque às vezes a gente não sabe nem o que é, né, o que representa esse microplástico pra gente? Então, pra gente falar de microplásticos, né, eu vou só contextualizar um pouquinho vocês, né, e o pessoal que tá assistindo de casa. Os microplásticos, na verdade, são pequenas partículas de plásticos que são visíveis à nossa visão, nosso campo de visão, né? Então, os microplásticos estão aqui nessa mesa, estão no nosso celular, estão na nossa água, só que eles são tão pequenos que a gente não consegue ver. E isso acaba sendo extremamente prejudicial. Gente, a água que vocês estão bebendo agora, desculpa revelar isso pra vocês, mas tem microplástico. Tem microplástico. Aqui na mesa tem microplástico, no cabelo de vocês tem microplástico. Tudo tem microplástico, gente. É por conta disso. É pequenas partículas e elas estão em qualquer coisa. E qualquer comida, qualquer objeto, qualquer tudo. Então a gente tem que prestar muito mais atenção nisso, né? Mariana, a gente colocou ali a notícia, a gente queria saber como é que o microplástico ele afeta o feto na gravidez? Quais são os riscos para o feto? Então, saiu, né? Que bom que vocês colocaram isso, porque saiu esse ano uma notícia que os Estados Unidos, cientistas dos Estados Unidos, fez uma correlação entre os microplásticos e o nascimento de bebês prematuros, né? Que essa questão que a gente falou do microplástico presente nos nossos órgãos, que pode dar problemas neurológicos, como infarto, também prejudica muito mulheres grávidas, entendeu? Então, assim, o aumento de mulheres que teve bebês prematuros por conta de problemas assim, aumentou muito, sabe, nos últimos anos. Então, assim, é isso que a gente reforça, é isso que a gente fala que não é brincadeira, é coisa séria, tá? Isso pode fazer tanto mal pra mulher grávida, pra mãe, quanto pro bebê, né? Porque quantos casos aí a gente não vê bebê prematuro que sobrevive só 3 dias e, infelizmente, cai em óbito, né? Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e que esse assunto não é uma brincadeira. Ela não é doutora em química, né? A gente sabe que o Césio, ele foi responsável pelo maior acidente radioativo do Brasil, né? Mas a gente queria entender, né? Porque a gente fica tanto, nossa, Césio isso, Césio aquilo, né? Lá no desastre de Goiânia. E o que é o Césio exatamente, Luma? Césio é um elemento químico, né? Que tem vários isótopos que são radioativos. 39 isótopos são radioativos. O único que não é radioativo é o Césio 133, eu acho. Mas o Césio 37 é o mais radioativo deles, que aconteceu aqui no Brasil, né? E quando os camarões ingerem o Césio, isso pode afetar a cadeia alimentar inteira. Então é muito perigoso essa contaminação radioativa. Que vai pra gente também, né? A gente consome come camarão, o sim. camarão e pode interferir, né? Da gente Na cadeia alimentar, no nosso organismo também, causar câncer, essas doenças.
assim, radioativos, né, por causa da radiação. Tanto é que em Goiânia, os efeitos da radiação do césio foram, tipo assim, devastadores. Até hoje, as pessoas nascem com deformação por causa do césio. Em Goiânia e em outras partes do Brasil também. Foi um desastre Muito nuclear, devastador, assim. né? Sim. Então, mas a gente sabe que esse tipo de coisa, né, de contaminação, ele não ocorre por acaso, né? Sim. Tem ali uma parte do governo, da prefeitura, das cidades, porque a contaminação ela é causada pelo mau gerenciamento dos resíduos. E como que a falta de organização, de fiscalização do governo contribui, né, para que esse tipo de acidente continue ocorrendo, igual ocorreu com a contaminação dos camarões? O césio, ele é um elemento radioativo e as indústrias, as empresas utilizam esse elemento para fabricar coisas. E o uso indecente, inadequado desse lixo radioativo acaba contaminando outros lugares que acaba indo para o nosso organismo, para o organismo de outros seres vivos, e aí prejudica todo o meio ambiente. Então tem que ter um descarte correto desse lixo, não poluir os mares, não poluir o ar, não poluir o solo, entendeu? Tem que ter uma fiscalização disso com leis, em todos os países, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, enfim. Então essa seria uma medida que o governo pode adotar. Fiscalização e também criar locais melhores para uns aterros assim, nucleares. Né? Igual o Chernobyl, né? Até hoje tem problema e, enfim, isso é falta de fiscalização, falta de jogar o lixo em um lugar inadequado. E como que isso impacta, assim, o nosso meio ambiente também, né? A gente e as futuras gerações, né? Com a radiação. Então, a radiação causa deformidades corporais, físicas e também mentais. Isso de nascer com uma formação, né? Dá efeitos neurológicos também. Que passa de geração em Geração em geração. Que até hoje, né, como você falou, Sim. mesmo depois de anos, ainda tem gente que sofre com isso, né? E é muito importante a gente estudar a química para isso. Câncer, essas coisas. Sim, As células com certeza. ficam cancerígenas nos organismos. E a radiação ela pode durar séculos, né? Porque Chernobyl até hoje emite radiação e você não pode chegar lá sem proteção, essas coisas assim. E nesse caso do Césio 137, os caixões, né, não são caixões normais, são caixões De feitos, chumbo, né? De feitos chumbo. para esse tipo de acontecimento. Entendeu? E só de você chegar perto, eles falam para tomar muito cuidado, de só de você chegar perto, você já fica vulnerável a esse tipo de radiação. E deixa eu falar desses camarões, provavelmente os camarões estavam limpos, só que aí nesses lugares de container, igual eu tô falando ali, devia ter algum lixo radioativo e aí contaminou todo o container de camarão. Não é o camarão tipo assim, do mar que tava. Ele veio do mar radioativo. Não, teve uma contaminação no processo de exportação. Então tem que ter também esse cuidado, Sim, né? Não só com a pesca, mas também com todo o processo de comercialização. Então, nesse caso aí, provavelmente foi uma falta de fiscalização, né? Do mercado. Porque não tem como o camarão viver em um mar que tá, tipo, contaminado, entendeu? Ele não ia sobreviver. Então teve uma contaminação assim e os camarões desenvolveram células cancerígenas, provavelmente. E ainda bem que detectou, né? Imagina se a gente ingere um negócio desse. É verdade. Né? Tanta Vamos. gente. Então é de extrema importância a gente abordar, a gente levar esse assunto a sério, porque é muito bom a gente falar isso, é muito bom a gente compartilhar esse nosso conhecimento, né? Sim. Adorei participar desse podcast, gente. Amei, vocês são umas fofas. Então é isso. Muito obrigada pela participação. Obrigada a Mariana, vocês. são as queridas. Eu amei passar esse tempinho com vocês. Muito obrigada a vocês de casa que estão assistindo. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!